Imagine resolver o próprio assassinato, mesmo depois de morto. Parece impossível, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu com Teresita Baza, uma mulher que viveu nos Estados Unidos nos anos 70. Após ser brutalmente assassinada, sua voz retornou do além de forma surpreendente e ajudou a identificar seu assassino. Prepare-se para conhecer um dos casos mais misteriosos e sobrenaturais da história criminal. Teresita Baza nasceu nas Filipinas em 1929 e mudou-se para os Estados Unidos nos anos 60, onde buscava uma vida melhor e estudava música. Eventualmente, tornou-se terapeuta respiratória no Hospital Edgewater, em Chicago. Conhecida por ser uma pessoa tranquila e reservada, Teresita era o último tipo de pessoa que alguém imaginaria ser vítima de um crime violento. No entanto, em 21 de fevereiro de 1977, um incêndio levou os bombeiros até o apartamento dela. O que eles encontraram chocou a todos. O corpo de Teresita estava sob um colchão queimando, com uma faca de açougueiro cravada em seu peito. Tudo indicava que o fogo havia sido iniciado para encobrir o crime, e a cena sugeria um possível ataque sexual. Porém, o laudo médico revelou que ela não havia sido violentada. O caso parecia sem solução. Não havia pistas, e o único achado relevante foi um bilhete com a anotação: Get Theater Tickets for AS. Quem era AS? A polícia buscou todos os leads possíveis. Suspeitaram de um namorado e até de conhecidos, mas nada avançava. As evidências físicas haviam sido destruídas pelo fogo. O caso parecia um beco sem saída. 5 meses se passaram. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma amiga e colega de trabalho de Teresita, Remi Chua, tornou-se a peça-chave desse quebra-cabeça de uma forma que ninguém poderia imaginar. Remi começou a ter sonhos e visões em que Teresita aparecia pedindo justiça. Em uma dessas ocasiões, enquanto dormia em casa, Remi foi possuída pela voz de Teresita. O mais impressionante? Ela começou a falar como se fosse a própria vítima e revelou o nome do assassino: Alan Showery. Remi contou tudo ao marido, Joe, que ficou cético e não sabia o que fazer. Mas, dias depois, a voz voltou a possuí-la, dessa vez cobrando por que ele não havia procurado a polícia. Foi então que a voz revelou um detalhe crucial. Showery havia roubado as joias de Teresita após o assassinato e as dado de presente para sua namorada. Desesperado e ainda relutante, Joe procurou o detetive responsável pelo caso, Joe Stachula, e relatou toda a história. Embora incrédulo, o detetive decidiu investigar. Ao investigar Alan Showery, o detetive descobriu que ele trabalhava como auxiliar no mesmo hospital que Teresita e morava perto do apartamento dela. Colegas confirmaram que ele havia planejado visitar Teresita na noite do crime para consertar sua televisão. Quando interrogado, Showery admitiu que esteve lá, mas negou qualquer envolvimento. No entanto, Stachula não parou por aí. Ele foi até a namorada de Showery e perguntou sobre as joias. Ela, sem suspeitar de nada, confirmou que Alan havia presenteado-a com joias recentemente. A família de Teresita identificou as peças, comprovando que eram dela. Diante das evidências, Alan Showery confessou o crime. Ele contou que, após sair do apartamento, voltou com a intenção de roubar Teresita. Ela abriu a porta sem desconfiar e ele a atacou pelas costas. Para despistar a polícia, ele simulou um ataque sexual, escondeu o corpo com o colchão e incendiou o apartamento. Apesar de confessar, Showery inicialmente se declarou inocente em juízo. Porém, após um mistrial, julgamento anulado, ele mudou sua declaração para culpado em 1979 e foi condenado a apenas 14 anos de prisão. Em uma reviravolta ainda mais absurda, ele foi libertado em 1983.
após cumprir apenas 4 anos. Como explicar os sonhos de Remy? Como ela sabia o nome de Alan Showery e das joias roubadas? Até hoje, esse caso é lembrado como o assassinato que foi resolvido pela própria vítima. Uma história que mistura crime, mistério e eventos paranormais que desafiam qualquer explicação racional. O que você acha? Foi uma coincidência incrível? Ou realmente algo sobrenatural aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história surpreendente, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para mais casos misteriosos e intrigantes. Até a próxima!